Existe uma diferença entre esperar um milagre e reconhecer que ele já está em movimento, entre duvidar se Deus ainda se importa e perceber que ele nunca parou de trabalhar em seu favor, entre sentir-se abandonado e compreender que você está sendo carregado. Nos próximos minutos, vou compartilhar algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo em sua vida agora. Você vai descobrir as 5 confirmações inconfundíveis de que Deus está trabalhando nos bastidores da sua existência. Sinais que muitas vezes passam despercebidos porque estamos olhando na direção errada, esperando o tipo errado de evidência. O que você está prestes a ouvir não são teorias espirituais vazias ou promessas genéricas, são âncoras bíblicas que têm sustentado os filhos de Deus através dos séculos mais sombrios da história humana. São faróis que iluminam o caminho quando a tempestade parece ter engolido toda a possibilidade de orientação. Isaías 43:19 declara: "Eis que faço uma coisa nova que está surgindo. Porventura não a percebeis?" Esta pergunta divina ecoa através dos tempos. Quantos milagres em formação deixamos de perceber porque nossos olhos estão fixos apenas no problema e não no solucionador de problemas? Antes de revelar essas confirmações, preciso que você entenda algo fundamental. O maior obstáculo entre você e o reconhecimento da ação divina em sua vida não é a intensidade do seu problema, é a limitação da sua percepção. Em 2 Reis 6, encontramos uma história fascinante. O profeta Eliseu e seu servo estão cercados por um exército inimigo. O servo entra em pânico. "Ah, meu senhor, o que faremos?" Eliseu responde com calma: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então Eliseu ora: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Imediatamente, o servo vê o que já estava lá o tempo todo: montanhas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O milagre não foi a chegada repentina do exército celestial, foi a abertura dos olhos para ver o que já estava presente. Da mesma forma, o milagre que você busca pode não ser uma intervenção dramática no futuro, mas um reconhecimento do que Deus já está fazendo agora. Neurocientistas da Universidade de Stanford descobriram recentemente que o cérebro humano filtra ativamente 99% das informações sensoriais que recebe. A cada segundo, nossos sentidos captam 11 milhões de bits de informação, mas nossa consciência processa apenas cerca de 50 bits. Em outras palavras, vemos apenas uma fração minúscula da realidade que nos cerca. Espiritualmente, ocorre algo semelhante. Filtramos a maior parte da atividade divina ao nosso redor, focando apenas nas circunstâncias negativas ou nas expectativas não atendidas. Mas, e se o milagre já estivesse em movimento, apenas fora do estreito foco da nossa atenção? Agora, vamos às 5 confirmações irrefutáveis de que Deus está agindo na sua vida, mesmo quando você não consegue ver resultados imediatos. A primeira confirmação é a presença de uma frustração divina. Sim, você ouviu corretamente. Quando portas que pareciam certas repentinamente se fecham, quando caminhos que pareciam lógicos são bloqueados, quando relacionamentos que pareciam promissores se desfazem, isso pode ser evidência não do abandono divino, mas da intervenção divina. Em Atos 16:6-10, Paulo e seus companheiros tentaram repetidamente entrar na província da Ásia para pregar, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que parecia uma frustração constante era, na verdade, uma proteção divina e um redirecionamento para a Macedônia, onde um movimento histórico de Deus os aguardava. A frustração que você está enfrentando pode ser a redireção divina para o verdadeiro caminho do seu milagre. O que parece ser um não doloroso é, na verdade, um tenho algo melhor divino. Como escreveu o salmista: "Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia o homem discernir o seu próprio caminho?" Salmo 37:23. Pense nas portas fechadas recentes em sua vida. E se não fossem falhas, mas proteções? E se não fossem rejeições, mas redireções? A frustração divina sempre precede a revelação divina. A segunda confirmação é o aumento da resistência.
Parece contraditório, mas quando você começa a enfrentar uma oposição desproporcional, quando obstáculos surgem de forma inesperada e intensa, isso frequentemente indica que você está na direção certa, não na errada. C.S. Lewis observou brilhantemente. Um barco navegando na direção errada não enfrenta ventos contrários. A oposição espiritual aumenta quando você se aproxima do seu destino divino, não quando se afasta dele. Examine 1 Tessalonicenses 2,18, onde Paulo declara: "Por isso quisemos ir até vocês, eu, Paulo, mais de uma vez, mas Satanás nos impediu." Note a conexão. A intensidade da oposição espiritual era diretamente proporcional à importância da missão. A história de José ilustra perfeitamente este princípio. A cada passo em direção ao cumprimento de seu destino profético, a resistência aumentava. Ciúme dos irmãos, venda como escravo, falsas acusações, prisão injusta. O caminho para o palácio passou pelo poço e pela prisão. O milagre estava em movimento precisamente através das circunstâncias que pareciam negá-lo. A intensidade da batalha que você enfrenta agora pode ser o indicador mais claro de que seu milagre está mais próximo do que nunca. Como escreveu o apóstolo Paulo, abriu-se uma porta ampla e promissora para o meu trabalho, ainda que muitos se oponham. 1 Coríntios 16:9. Note a conexão entre a grande oportunidade e a grande oposição. A terceira confirmação é a preparação inexplicável. Preste atenção às habilidades, conexões ou experiências que você adquiriu que parecem não ter propósito óbvio. Aquela qualificação extra que você obteve por acaso. Aquele relacionamento improvável que se formou. Aquela experiência dolorosa que lhe ensinou algo que ninguém mais entende. Deus raramente explica o preparo antes da promoção. Ele move as peças muito antes de revelar o jogo. Em Esther 4:14, Mordecai pergunta à rainha: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Todo o caminho de Esther, sua beleza, sua seleção para o harém real, sua ascensão ao trono, era preparação para um momento de salvação nacional que ela não poderia ter antecipado. Moisés passou 40 anos nos palácios do Egito, aprendendo liderança e estratégia, e mais 40 anos no deserto, aprendendo intimidade com Deus e sobrevivência. Ambas as fases pareciam desconectadas até o momento em que foi chamado para liderar o Êxodo, um evento que exigia precisamente essa combinação única de habilidades. Faça um inventário das habilidades, relacionamentos e experiências aparentemente aleatórias em sua vida. O que parece não ter propósito agora pode ser exatamente o que será necessário para o milagre que está a caminho. Deus está sempre vários movimentos à frente no tabuleiro. Como Paulo escreveu aos Efésios, somos obra dele, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. A palavra grega para preparou de antemão, proetoimasen, sugere um planejamento meticuloso, como um artesão que prepara cada ferramenta e material antes mesmo de começar sua obra-prima. A quarta confirmação é a paz irracional. Nos momentos de maior crise, você já experimentou uma tranquilidade interior que não faz sentido lógico, uma certeza profunda de que tudo ficará bem, mesmo quando todas as evidências externas apontam para o contrário. Filipenses 4:7 descreve esta paz como algo que excede todo o entendimento. Literalmente, ultrapassa a capacidade da lógica humana de compreender. Esta paz não é uma emoção passageira, mas uma sentinela divina que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta paz inexplicável é frequentemente o indicador mais claro de que Deus está trabalhando nos bastidores. É a marca d'água divina na página da sua vida, a assinatura do Espírito Santo no contrato da providência. Jesus dormia tranquilamente no barco durante a tempestade que aterrorizava pescadores experientes. Sua paz não era indiferença, era confiança absoluta no resultado. Como ele mesmo prometeu, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. João 14:27. Pesquisadores da Universidade de Harvard
Estudaram o fenômeno da resiliência espiritual e descobriram que pessoas com forte fé frequentemente demonstram capacidade de manter serenidade em circunstâncias que normalmente causariam extremo estresse. Esta paz irracional não é apenas um conforto psicológico, é uma bússola espiritual apontando para a atividade divina. A paz que você sente em meio à tempestade não é negação, é discernimento espiritual. É seu espírito reconhecendo a presença do pacificador, mesmo antes que seus olhos vejam a manifestação do milagre. A quinta e última confirmação é o favor inexplicável. Observe atentamente. Você está recebendo ajuda de fontes inesperadas. Portas estão se abrindo através de pessoas que não têm razão óbvia para ajudá-lo. Recursos estão aparecendo precisamente quando necessários, muitas vezes de maneiras que desafiam a probabilidade. O favor divino raramente segue a lógica humana. Como está escrito em Provérbios 21:1, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus pode influenciar até mesmo aqueles que não o reconhecem para avançar seus propósitos em sua vida. José experimentou o favor inexplicável na casa de Potifar, depois na prisão, e finalmente diante do faraó. Daniel encontrou favor nos corredores do poder babilônico. Esdras recebeu recursos dos mesmos governantes que haviam subjugado seu povo. Em cada caso, o favor precedeu o milagre completo. Este favor frequentemente se manifesta como coincidências que desafiam a probabilidade estatística. Carl Jung, o renomado psicólogo, cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas, que parecem conectadas por significado, não por causalidade. Do ponto de vista bíblico, estas não são coincidências, mas deusincidências, momentos em que a mão invisível da providência se torna brevemente visível através do alinhamento improvável de circunstâncias. Estas 5 confirmações, frustração divina, aumento da resistência, preparação inexplicável, paz irracional e favor inexplicável, formam um padrão discernível da atividade de Deus em sua vida. Elas são como marcas d'água espirituais, que, quando observadas em conjunto, revelam o movimento de um milagre em formação. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Reconhecer essas confirmações não é apenas um exercício de observação passiva, é um ato de fé ativa que acelera o processo do milagre. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo no futuro. É reconhecer o que Ele já está fazendo no presente, mesmo quando é invisível aos olhos naturais. Em João 11, quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele não orou: Pai, por favor, ressuscite Lázaro. Em vez disso, ele declarou: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Note o tempo verbal. Jesus agradeceu pelo milagre antes de sua manifestação física. Ele reconheceu a realidade espiritual antes que se tornasse realidade física. Este é o poder do reconhecimento espiritual. Ele alinha sua percepção com a atividade divina já em andamento, acelerando a manifestação do milagre no reino físico. O milagre que você busca pode estar muito mais próximo do que você imagina, não porque acabou de começar, mas porque nunca parou de avançar. Como escreveu o profeta Abacuque: ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Agora vamos ao prático. Como você pode aplicar esse conhecimento para colaborar com o milagre que já está em movimento em sua vida? Primeiro, pratique o reconhecimento consciente. Reserve tempo diariamente para identificar especificamente onde você vê estas 5 confirmações em sua vida. Não apenas pense nelas, escreva-as. O ato de documentar torna o invisível visível, o subconsciente consciente. Daniel Webster, o grande estadista americano, observou: aquilo para o que não temos palavras permanece impreciso para nós. Dar nome às manifestações da atividade divina em sua vida é o primeiro passo para colaborar conscientemente com elas. Segundo, realinhe suas orações. Em vez de apenas pedir a Deus para agir, comece a agradecer a Ele pelo que já está fazendo.
A gratidão antecipada não é presunção, é fé em ação. Como Paulo instruiu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Note a sequência: não apenas oração e súplica, mas ação de graças junto com os pedidos. A gratidão é a linguagem da fé que já vê o invisível. Terceiro, reformule suas dificuldades. Em vez de ver os obstáculos como evidência da ausência de Deus, reconheça-os como componentes necessários do processo do milagre. Tiago 1:2-4 nos instrui: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Suas provações não são desvios do caminho para o milagre, são o próprio caminho. São os ingredientes essenciais, não os obstáculos. Quarto, conecte-se com pessoas que enxergam espiritualmente. Em 2 Reis 6, o servo de Eliseu precisou que o profeta orasse por seus olhos. Algumas pessoas em sua vida têm uma clareza espiritual que você precisa neste momento. Pessoas que veem os exércitos de fogo quando você só consegue ver o exército inimigo. Provérbios 13:20 adverte: quem anda com os sábios será sábio. Cerque-se de pessoas que reconhecem a atividade divina, mesmo quando parece ausente. Sua percepção é contagiosa. Quinto, alinhe suas ações com o milagre esperado. A fé sem obras é morta. Se você realmente acredita que o milagre está a caminho, comece a agir em conformidade com essa realidade. Em Josué 3, os sacerdotes tiveram que colocar os pés nas águas do Jordão antes que o rio se dividisse. Em 2 Reis 4, a viúva teve que tomar emprestadas vasilhas vazias antes que o óleo se multiplicasse. Em João 9, o cego teve que ir lavar-se no tanque de Siloé antes que a visão fosse restaurada. Em cada caso, uma ação de fé precedeu a manifestação completa do milagre. Que passo de fé você precisa dar hoje, não para criar o milagre, mas para colaborar com o que Deus já iniciou? Um fazendeiro não cria a colheita. Ele colabora com o processo natural, plantando no momento certo, regando consistentemente e removendo as ervas daninhas que ameaçam sufocar o crescimento. Da mesma forma, você não cria seu milagre. Você colabora com o que Deus já colocou em movimento. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Yale fizeram uma descoberta fascinante sobre a natureza da atenção humana. Aquilo em que focamos literalmente expande em nossa percepção. Quando nos concentramos em uma cor específica, por exemplo, começamos a notá-la em todo lugar. Não porque subitamente apareceu mais daquela cor, mas porque nosso cérebro agora está programado para reconhecê-la. O mesmo princípio se aplica espiritualmente. Quanto mais você se concentra nas confirmações da atividade divina, mais começa a reconhecê-las em todo lugar. Não porque Deus começou a trabalhar mais, mas porque seus olhos espirituais foram treinados para ver o que sempre esteve lá. Como Jesus disse em Mateus 13:16, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Esta não foi apenas uma declaração, foi um convite para desenvolver uma percepção espiritual aguçada. Sua situação atual, por mais desafiadora, dolorosa ou aparentemente impossível, não pegou Deus de surpresa. Ele não está formulando um plano de resgate de última hora. Seu milagre não está atrasado, está se desenrolando exatamente no tempo perfeito. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note que não diz que Deus eventualmente transformará as coisas para o bem, mas que Ele já está agindo, tempo presente contínuo, em todas as coisas. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico devastador, um colapso financeiro, um relacionamento despedaçado ou uma crise profissional. O milagre que você precisa parece tão distante quanto as estrelas. Mas e se não estiver? E se já estiver em movimento, apenas fora do alcance da sua percepção atual? Em 1 Reis 18, em meio a uma seca catastrófica de 3 anos, Elias ouviu o som de uma forte chuva,
antes que houvesse qualquer sinal visível no céu. Sua percepção espiritual captou o milagre em movimento antes que qualquer evidência física aparecesse. Mesmo quando a primeira nuvem surgiu, era apenas do tamanho da mão de um homem, um começo minúsculo para o dilúvio que estava por vir. Seu milagre pode começar como aquela pequena nuvem, facilmente ignorada por olhos treinados, apenas para grandes manifestações. Mas para aqueles que desenvolveram percepção espiritual, essa pequena nuvem é a confirmação de que a chuva abundante está a caminho. Isaías 55, 8, 9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O milagre que você espera pode não chegar pelo caminho que você imagina. Pode não se parecer com o que você visualizou. Pode ser maior, mais profundo e mais transformador do que sua mente limitada poderia conceber. Como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Note a frase crucial: o seu poder que atua em nós. Tempo presente, não futuro. O poder já está operando, o milagre já está em movimento. Se você está lutando para ver essas confirmações em sua própria vida, talvez seja a hora de uma mudança de perspectiva. Talvez, como o servo de Eliseu, você precise de uma oração simples. Senhor, abre meus olhos para que eu veja, porque o milagre que você busca pode não ser principalmente uma mudança nas suas circunstâncias, mas uma transformação na sua percepção. Uma capacidade recém-descoberta de ver Deus trabalhando, onde antes só via abandono, de reconhecer direção divina, onde antes só via frustração, de perceber preparação sobrenatural, onde antes só via experiências aleatórias. O maior milagre pode ser a revelação de que você nunca esteve sozinho, nunca foi esquecido, nunca esteve à deriva sem propósito, que cada momento, mesmo os mais dolorosos, tem sido cuidadosamente orquestrado por um Pai amoroso que está trabalhando todas as coisas juntas para um bem maior do que você poderia imaginar. Como o salmista declarou: o Senhor completará o propósito dele para mim. Salmo 138:8. Não poderá completar, ou talvez complete, mas completará. É uma certeza, não uma possibilidade. Seu milagre está a caminho, não porque acaba de partir, mas porque nunca parou de avançar. As 5 confirmações estão lá, convidando seus olhos espirituais a reconhecerem o que sua mente natural não consegue processar. Se esta mensagem falou ao seu coração hoje, se você reconheceu essas confirmações em sua própria jornada, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente a confirmação que alguém mais precisa para reconhecer o milagre que já está em movimento em sua própria vida. Lembre-se, a distância entre você e seu milagre pode não ser temporal, mas perceptual. Não é principalmente uma questão de tempo, mas de visão. Como Jesus perguntou ao cego em Marcos 8:23, você está vendo alguma coisa? Seu milagre está a caminho. Na verdade, pode já ter chegado, apenas esperando que seus olhos se abram para reconhecê-lo.